Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos falar um pouquinho no Maná de hoje sobre a dança na Bíblia. Como é que a gente deve entender essa questão da dança na Bíblia? Tem muita gente que diz que Miriam dançou no Espírito depois que atravessou o Mar Vermelho, que Davi dançou no Espírito diante da Arca do Senhor e etc. Então, vamos tentar entender essa questão da dança na cultura do povo judeu. Vamos começar com a dança profana da filha de Herodias, Salomé, perante Herodes. Lá a Bíblia diz, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim: Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo que pedisse. Então, com exceção desse caso aqui, que é uma dança erótica, que é uma dança lasciva, que foi uma dança para chamar a atenção do rei Herodes, a fim de receber um prêmio em troca, as demais danças que a gente vê na Bíblia são sempre uma comemoração, são sempre por ocasião de um momento festivo do povo de Israel e dificilmente tem a conotação de um êxtase espiritual, de uma pessoa que foi tomada pelo Espírito Santo para dançar. E muito menos vai ter a conotação de um dom espiritual, jamais dessa maneira. Às vezes em que a gente vê aparecer a dança na Bíblia, ela sempre tem relação com a cultura do povo. O povo de Israel dançava por ocasiões de alegria, dançava por adoração, dançava por estar alegre com uma ocasião que a própria vida dava para eles, uma ocasião boa, ou então num momento de adoração, tá certo? Então é isso que eu quero explicar, esclarecer, para a gente desmistificar essa ideia de que a dança no espírito seja um dom, ou que esses personagens bíblicos que eu citei, como Davi, como Miriam, dançaram no espírito, tá bom, meus irmãos? Então, vamos ver uma escritura. A gente pode ver no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 16, e também no livro das Crônicas, no 15, 29, você vai ver o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, dançando diante do Senhor. Vamos ficar com a escritura de 2 Samuel 6,14. Lá diz assim: E dançava Davi com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. Então aí, nesses versículos aí do 14 até o 18, até o 19, a gente vê a alegria de Davi por trazer de volta, né, a arca do Senhor e colocar num lugar especial que ele preparou. Ele estava alegre diante do Senhor, o povo que seguia ele também estavam alegres diante do Senhor e festejavam. E o versículo 14 do segundo livro de Samuel, capítulo 6, diz que Davi dançava com todas as suas forças
diante do Senhor. E ele estava com um éfode de linho, a vestimenta do Gadol Cohen, do sumo sacerdote. O Gadol usava esse éfode quando ele entrava no Santo dos Santos para consultar o Senhor pelo povo. Então ele usava esse éfode. E Davi aqui usa o éfode de linho, e esse ato de Davi quer dizer que ele estava fazendo uma obra pelo povo. Que ele estava trazendo a arca que representava a pané, a presença de Deus, no meio do povo. E por isso ele estava alegre, ele estava cantando, ele estava dançando, sem se importar com o que iam pensar ou com o que iam falar. E, aliás, lá no meio do povo de Israel, ninguém levava isso a mal, porque era costume, era cultural cantar e dançar numa ocasião festiva. Porém, o versículo de número 20 vai mostrar que Mical, a mulher de Davi, que era filha de Saul, levou a mal a atitude de Davi, de dançar diante do Senhor. Olha o que diz o versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu me tenho alegrado. Então Mical levou a mal a atitude de Davi, porque achou que Davi estava se misturando com o povo, estava dançando como um homem comum no meio do povo comum, embora fosse Israel, o povo de Deus. Mas ele não quis saber. Ele estava usando um éfode, que é o manto do sacerdote, que como eu já expliquei, ele usava quando entrava diante do Senhor no Santo dos Santos, no templo, no Beit HaMikdash, para interceder pelo povo. Ele não quis saber, ele dançou diante do Senhor. Mas ele não estava em êxtase de espírito, tomado pelo espírito, assim, fora de si. Não era nenhum dom espiritual. Não, era cultura, era costume. Os homens, as mulheres de Israel, os velhos, as crianças, eles dançam nas ocasiões festivas, tá certo? Como expressão de alegria, de divertimento também. E como eu já falei, de adoração. A maioria das danças sempre em grupo, né? Nunca, ou quase nunca dança solo, sempre em grupo mesmo, tá certo? O livro dos Salmos está sempre convidando as pessoas a dançar, né? Convidando os servos do Senhor, os israelitas, a dançarem diante de Deus. Olha, um exemplo está no Salmo 149 e versículo 3. Lá está dito assim: louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Agora, uma coisa interessante aqui, ó, você vê o que eu li em português. Se você for na sua Bíblia, você vai ver. Eu estou lendo aqui na ARC, na Almeida Revista e Corrigida de 95. Nela está dito: louvem o seu nome com flauta. Se a gente for na Bíblia hebraica, quando eu leio no hebraico aqui para vocês, eu leio na Stuttgartensia, que é uma versão hebraica muito boa e muito consultada. Lá está dito assim, ó: Yehalelu Shemo Vemahol. E isso quer dizer, louvem o seu nome com dança. Mahol é dança, que é traduzido na nossa Bíblia como flauta, mas na verdade significa dança. Então, ó, Yehalelu Shemo, louvem o seu nome, Vemahol, com dança. Beetov Vehinor Yezamerulo, que é a sequência do salmo, que quer dizer, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Então,
o salmo no idioma original convida o povo a dançar a Deus, que é parte da cultura do povo. Se você for no Salmo 150, versículo 4, vai estar descrito do mesmo jeito. Na nossa língua portuguesa vai estar assim: louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Mas no hebraico, na primeira parte do versículo do Salmo, diz assim, ó: Haleluhu vetov umahol. Louvai-o com adufe e dança. Umahol e dança. Então, era cultura do povo dançar diante do Senhor quando estava alegre. Se você for também no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 5, está dito assim: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Então, toda vez que uma ocasião festiva se aparecia, o povo dançava, o povo se alegrava. Ainda hoje é assim no estado de Israel. Salmo 87, versículo 7, diz assim, ó: Dirão tanto os que cantam como os que dançam, todas as minhas fontes estão em ti. Se você for na parábola do filho pródigo, você vai ver Lucas 15, 25, você vai ver lá que está dito assim, ó: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Então, essa parábola aí, ela expressa a relação do homem com Deus e a alegria pelo arrependimento, pelo retorno. Ela até alude ao fato de uma pessoa voltar para Deus, voltar para o Pai, e a alegria que acontece quando isso acontece, né? E se você for em Lucas 15, 10, vai estar dito assim, ó: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aqui falando de alegria. Não sei se no céu eles dançam. Não está dito aqui que há dança no céu, mas que há alegria. Então a parábola ela expressa isso, a alegria de um retorno. E há danças nessa ocasião. E aí, para finalizar esse pensamento, a gente entra lá em Êxodo 15, 20 e 21, onde Miriam, que era profetisa junto com as mulheres, pegam tamborins e saem dançando e cantando a Deus pela vitória de Israel. É muito bonita essa passagem, mas não tem nada de êxtase espiritual ou de dom espiritual dançar. Miriam não dançou porque tinha um dom de dançar na presença de Deus. Miriam não dançou porque estava assim tomada pelo Espírito Santo. Não, ela dançou porque estava alegre, porque Deus deu uma vitória para ela e para o povo de Israel, vencendo o faraó e libertando o povo, dando a vitória na travessia do mar. Olha como está lá. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, meus irmãos, era costume. As mulheres hebreias, elas exprimiam a sua alegria, o seu regozijo por meio da dança. Se você for também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículos 6 e 7, lá você vai ter um exemplo de alegria, de folguedo das mulheres, que até causou ira em Saul, né? Lá está dito assim, ó: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e com danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, isso aí fez com que Saul ficasse com ciúme de Davi. Essa alegria
essa dança, essa música, mas a preferência a Davi fez com que Saul ficasse irritado, né? Então vocês vão vendo aí que em todo o contexto da Bíblia, a dança, a música, a dança, ela expressa a alegria de um povo, ela faz parte da cultura desse povo de Israel, e por isso eles cantavam e dançavam. Para a gente encerrar, a gente pode ir no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos de 1 a 4, e também o versículo 13. O próprio Deus reconhece essa cultura no meio do povo e diz assim, ó: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Com amor eterno te amei, e também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada. E onde estava aqui, serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com coro de dança. E também os jovens e os velhos. E tornareis o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E o versículo 13 diz assim, ó: então a virgem se alegrará na dança. Então a dança era uma coisa comum para Israel. Não é comum para nós, brasileiros, né? Porque a dança para nós tem outra conotação. Tem uma conotação assim mais mundana, né? A gente se acostumou com a dança, com a música em termos mais mundanos. Mas para essa nação não, essa nação dançava diante de Deus, e a dança fazia parte, além do regozijo, da alegria em qualquer ocasião festiva da sua vida, também fazia parte da adoração a Deus. Tá bom, meus queridos? Era isso que eu queria deixar para vocês, esse maná de hoje, falando sobre a dança na Bíblia, para a gente também desconstruir a ideia, né, de que Miriam e outros servos de Deus na Bíblia dançaram no espírito, dançavam até porque tinham um dom, né? Nada disso, era questão cultural. Então é isso, fiquem com Deus, esse é o maná de hoje, Deus abençoe vocês.